Você vai assistir agora mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte. Corinthians! O Panzinho, o Fabinho fechou. Grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Lá vai Edmundo, partiu! Pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians! Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! Corinthians! Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço, uma saudação especial a você que começa a acompanhar a partir de agora em todas as nossas plataformas, o Corinthians em Marcha nessa terceira fase, edição número 6. Muito obrigado a você que está com o National Sport Channel pelo Só Play, nos acompanhando em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você que tem Só Play, seu amigo ainda não tem, para ver o National Sport Channel e o Corinthians em Marcha, você entra pelo seu PC ou pelo seu laptop, faz a inscrição, o primeiro mês é gratuito, a partir do segundo mês você paga uma taxinha pequenininha e aí você pode acompanhar o National Sport Channel e toda a sua programação e também o Corinthians em Marcha. Para você que gosta só do laptop e não quer entrar no smartphone, basta você acessar nsctvplay.com.br. Você também pode acompanhar este programa pelos canais do YouTube. Nós estamos lá, tanto no NSC TV Esporte, como no meu, no Octávio Tata Muniz. É só você procurar, você vai encontrar. Em algum tempo, em algum horário, você pode acompanhar em videotape este programa pela Com Brasil para todo o país, pela Sky, pela Oi, pela Claro, pela Vivo, pela nossa TV para todo o Brasil. Pois é, estamos aqui para o programa número meia dúzia. No começo do programa, como todo mundo sabe, fazemos aquela homenagem ao velho Otávio Muniz, criador desse programa. Otávio, cadê a propaganda do Corinthians em Marcha? Tá aí, ó. Era o Muniz na contracapa da Manchete Esportiva, da Gazeta Esportiva, da Gazeta Ilustrada, convidando os corintianos para acompanhar pela Pan-Americana, que nada mais é do que a Rádio Jovem Pan hoje, e pela Record, porque ambas trabalhavam juntas, eram da família Machado de Carvalho, a Jovem Pan ainda é, e transmitíamos então o Corinthians em Marcha em ondas curtas também, das 15 para 7 às 7 da noite, com redação do Antoninho de Almeida e apresentação do velho Muniz. E aí, a segunda fase do Corinthians em Marcha, lá pela Rádio Atual, quando marcamos história no rádio brasileiro, com um programa, com transmissões esportivas muito legais. Pois bem, no começo do programa, como eu disse, a homenagem ao nosso Otávio Muniz, vamos passar aí algumas fotos dele, da história dos nossos companheiros. Olha o que nós fomos buscar. Isto é o jornal que anuncia, a Gazeta Esportiva, que anuncia a estreia do velho Muniz na Rádio Pan-Americana, lá na Jovem Pan, nos anos 1940.
O São Paulo, não era o Corinthians que ia jogar, né? O São Paulo ia jogar contra o Atlético Mineiro e o Muniz, com essa cara de galã, iria estrear pelo microfone da Jovem Pan. Isso há quase 70 anos. O que tem mais aí, Otávio? Deixa eu ver. Eita! Esse aí sou eu, olha lá. Tata Muniz, Zé Calil, Wellington Sintra, que já nos deixou, Mário Garcia. Quanta gente boa, Romano Neto. Isso é quando eu cheguei na Super Rádio Tupi aqui em São Paulo. Bem legal, tabelinha da Copa do Mundo. Olha, isso nem Bruno Filho sabe, nem sobrinho sabe, Luiz Felipe e Otávio Muniz nem imaginam. Como eu disse aqui já algumas vezes, reparem dentro do Círculo Vermelho, o velho Muniz, nosso pai, avô dos meninos, sempre teve em paralelo com a comunicação um serviço público, exatamente como aconteceu na minha vida muito tempo. Vocês acreditam que a última vez, sobrinho e Bruno Filho, que o Muniz foi exonerado de um serviço público da Secretaria Municipal de Esportes foi no dia do meu aniversário de 19 anos. Isso é inacreditável. Olha lá, 7 de abril de 83. Eu fui descobrir isso sem querer. Impressionante. Próximo, Otávio. Deixa eu ver o que tem mais aí. Eita, aí, ó. Isso aí é o Brasil chegando campeão da Copa do Mundo de 58. Brasil, primeira vez campeão do mundo. Está ali à esquerda, metido em cima do caminhão, velho Muniz, cara. Junto de todo o povo de São Paulo. Olha a Gazeta Esportiva, que legal. O que mais tem aí, Otávio? Deixa eu ver. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Bom, aqui é o seguinte, já vou avisando, não vendo, não empresto, não deixo expor, não levo para ninguém, ninguém põe a mão. Aqui estão simplesmente 5 ingressos intactos da Copa do Mundo de 1958, incluso a final, que é esse 32 aqui, que não tem nome, porque ninguém sabia quem ia ser a final da Copa, e foi Brasil e Suécia. E aqui está o ingresso do primeiro gol do Pelé. Primeira vez que o Pelé fez um gol, é o ingresso aqui, o 27. Então, vou repetir, não empresto, não adianta escrever para mim, não vou passar para ninguém, não vou levar em museu, não faço nada. Acabou, Otávio? Tem mais coisa aí. Ah, ó, a gente não é filho só do Muniz, né? A gente é bonito assim, o Felipe e o Otávio são netos bonitos, porque o Muniz não fez filho sozinho, né? Esta é Dona Vilma com V, no dia do seu casamento, em novembro de 47. Graças a essa mulher aqui, é que existimos todos nós. O Muniz teve lá a sua semente, mas graças a ela, nossa mãe, que Deus a tenha, é que estamos todos aqui. Eita, fiz nego chorar. A hora que abri a câmera aí, os caras estão tudo assim, pôs a foto da mamãe, pôs a foto da vovó. Quer ver? Abre aí, Tavinho. Não estão tão intactos, ó. Ó, os caras compenetrados, impressionante. Já vou dar boa noite de um por um. Antes, que eu não tinha feito nos 5 programas anteriores, permitam aqui, deixa eu abraçar o Rodrigo, DDD 77, final do telefone 91, que nos assiste pela Com Brasil no videotape. 77 é interior do Ceará, mas ele não disse a cidade. Quero abraçar a Vanusa e o César. Eu acho que eles estão em Santana do Parnaíba. Não, eles estão em Santiago, no Rio Grande do Sul. Final do telefone 3408, DDD 55. São corintianos daqui de São Paulo e acompanham lá o Corinthians em marcha. Na Bahia, em Barrocas, está o Gabriel. Ele pergunta aqui, e aí, vão transmitir jogos também? Eita, Gabriel, já, já. Quem mais está aqui? Que já mandou mensagem. Olha, eu sou o Murilo de Porto Alegre e estou acompanhando. Obrigado, Murilo. Um grande abraço para você. Ele está em Campanha, Minas Gerais. Que legal. Não, Murilo de Porto Alegre. Quem está em Campanha é o Paulo. Estão acompanhando pelo YouTube. Quem mais está aqui? Ah, essa é a mensagem do Murilo repetida. E a última aqui, eu estou em casa, Corinthians, grande história, final do telefone 0940, DDD 12, saudações. Cadê o nome dele? Ah, ele é o Wellington de Paraibuna. Aí ele falou um monte de coisa. Sou Corinthians de alma e coração, feliz dia do Corinthians para todo mundo. Falou saudade do Basílio do Sócrates, Renato Augusto Fagner e Cássio Alma do Corinthians. São as pessoas que acompanham o Corinthians em marcha. Você pode continuar mandando a sua mensagem, está lá à esquerda, em cima, na sua tela, 947816365.
é o nosso Zap e NSC TV Esporte são as nossas redes sociais. Muito bem. Feito isso, já recuperados, vamos aos nossos convidados. Os senhores ficaram emocionados com a foto de mamãe Vilma? Hoje eu vou começar por Felipe Bruno, que é dos netos homens da vó Vilma. O único que a conheceu? Não. Lute Delmanto também a conheceu. Um dos únicos, mas é o único corintiano homem que conheceu a vó Vilma. Você não imaginava, né? A vó Vilma no começo do Corinthians em marcha. Fala a verdade, Lipe. Diga lá, boa noite. Tá mudo. Felipe tá mudo. Eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo aí? Tá todo mundo ouvindo? Só eu que não? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Nós não estamos te ouvindo, não. Vamos recuperar o Lipe aí. Vamos ver. Não, ainda não. Ainda não. Já o Lipe vai dar boa noite. Não, ainda não estamos ouvindo. Bruno Filho, você não imaginava Dona Vilma, hein? Dona Vilma no começo do programa. Afinal de contas, a gente não pode ser só filho do Muniz. Tá certo, Bruno Filho? De vocês todos. E quando você citou o Felipe, você não citou a Juliana, que também conheceu a vovó Vilma, que faleceu em 88. A Juliana já era nascida, já tinha quase 9 anos de idade. O Felipe certamente mais velho, lembra mais. Mas a Juliana também lembra. E é uma foto que eu também tenho aqui no meu celular, do casamento que foi realizado lá na igreja de Santo Antônio, no bairro do Parim, em São Paulo. Uma festa muito grande, até porque o Muniz, já em 47, ele já tinha um nome no rádio e tudo. Era muito querido, e a família toda muito querida no bairro, né? Até pelo falecido Arnaldo Elias, cunhado da minha mãe, da nossa mãe, que tinha estado na Segunda Guerra Mundial e era uma pessoa muito conhecida no bairro. Então é sempre muito bom. É muito bonita, né? E esse vestido ela fez numa maison francesa e custou um dinheirão. Era a Maison Taté. Foi feito na Maison Taté, lá em Paris. Esse belo vestido de noiva. E a Tatinha ficou um ano sozinha fazendo, bordando e costurando, a coitada. Mas pareceu da Maison Taté. Mas foi uma bela lembrança. Você está de parabéns mais uma vez. Muito bem, tá aí o Bruno Filho falando a respeito das fotos que nós colocamos. Recuperei o Felipe, talvez? Vamos ver, tá me ouvindo, Felipe? Sim, agora te ouvimos perfeitamente. Diga lá, senhor Luiz Felipe Bruno. Beleza, Tata. Legal estar com vocês aqui. Mais essa semana. Uma semana que vai ser importante para a gente retomar na quinta-feira, após essa data FIFA. O Corinthians numa situação delicada na tabela. Tem 3 jogos importantes pela frente aí, Fluminense, o América Mineiro e o Cuiabá. A gente precisa dar uma arrancada e o trabalho do Mano começar a aparecer a partir dessa semana, né? Sei também que a gente vai falar aqui em algum momento sobre a eleição do Corinthians, né? E ao longo dos últimos anos, dá para dizer últimas décadas, né? A nossa base ela vem sofrendo bastante. Então, até pedir, Otávio, se você puder projetar, mandei aí uma figurinha para o Otávio, acho que eu quero colocar isso no meu destaque inicial. Interessante, esse é o time do Brasil que deve entrar em campo amanhã contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, amanhã às 9 horas, né? E quem a gente vê ali na esquerda, né? O Carlos Augusto. Vocês vão lembrar, o Carlos Augusto, ele surgiu ali em 2019, né, nas categorias de base do Corinthians. Ele não teve muita chance, ele jogou poucos jogos, se destacou e logo foi vendido, né? Foi vendido por 4 milhões de euros na época para o Monza e agora está na Inter de Milão. E a gente vê essa história se repetir tantas outras vezes, né? O próprio Marquinhos, que está aí na convocação da seleção brasileira, foi embora cedo. O Murilo, que começou já a aparecer lá na Premier League, foi embora cedo. Então, o Corinthians ele revela jogador, mas a gente não consegue aproveitar esses jogadores. Então, a gente precisa falar sobre isso também nesse programa, Tatá. Muito bem lembrado pelo Felipe. Carlos Augusto
criticado por mim dezenas de vezes, vai ser o lateral esquerdo da seleção brasileira nas eliminatórias. Realmente eu preciso rever os meus conceitos. Chico Sobrinho, como vai, sobrinho? Abertura com muitas emoções, hein, sobrinho? Tá tudo bem com vocês aí? Um abraço pro Bruno, pro meu filho Felipe, pro meu sobrinho Tavinho. E lembrando que aquela foto da mamãe, né, para quem não sabe, a gente pode falar até a idade que ela tinha naquela época, porque isso não é problema nenhum. Ela estava no alto dos seus 19 anos, né? Então ela ia completar 20 anos no dia 9 de dezembro daquele ano que ela casou. E aí eu se tivesse nascido ato contínuo ao casamento, eu teria nascido em 48, eu teria hoje 4 anos a mais do que eu tenho, então eu agradeço aí que eles demoraram um pouquinho para conceber o primeiro filho, porque aí eu tenho hoje 4 anos a menos do que eu deveria ter, né? Mas muito bonita, né? E sempre foi bonita, né? Sempre foi muito, muito, muito bonita, uma mulher que chamava muito atenção, né? E o Muniz, ele tinha muito ciúme dela, né? Ele tinha um ciúme mortal dela, né? E ela tentando levar ele na boa, né? Porque, como todo mundo que conviveu com ele sabe, ele não era boa coisa com relação a mulheres, né? Ele gostava bastante. Então, ela teve que levar ele mais controlado, porque o Muniz não era fácil. Com relação ao Corinthians, que o Felipe agora lembrou, essa questão dos 3 jogos que vem pela frente, eu estou aqui do alto do meu otimismo, né? E sou sempre um otimista, achando que vamos buscar 7 pontos nesses 3 jogos, né? Não sei dizer se é um empate no jogo mais difícil e 2 vitórias, ou uma surpresa na quinta-feira e depois mais um empate. Eu estou achando que buscamos 7 pontos nesses 3 jogos. E os próximos 48 dias, até o dia 4 de dezembro, nós vamos ter 12 finais, né? Para nós são 12 finais, porque nós estamos aí à beira da zona do rebaixamento. É uma coisa que não pode acontecer isso mais, né? Como aconteceu com outros times lá da Zona Oeste, de cair mais uma vez, times do Rio que caíram mais de uma vez, times daqui de Minas que caíram e ficaram 4 anos sem voltar. Então é muito importante para nós esses 48 dias. Tata, eu espero sinceramente, do fundo do coração, que o Mano tenha conseguido fazer alguma coisa esses dias que ele está com o time na mão, até porque os 2 primeiros jogos que ele dirigiu, tudo bem, ele não conseguiu ainda colocar suas ideias, mas o time continua não jogando nada, né? Então vamos esperar que ele tenha feito alguma coisa para que a gente tenha pelo menos um alento nesses 48 dias que restam para o campeonato terminar. Pois é, então vamos entrar efetivamente no debate, né? Já juntando uma coisa com a outra, né? Nós tivemos a estreia do Mano Menezes, o novo técnico do Corinthians, com 2 derrotas, perdeu o clássico e a classificação para a final da Sul-Americana, e vem aí uma série importante onde o Chico Sobrinho, por exemplo, acredita em 7 pontos em 3 jogos. Ele está falando especificamente da série que começa com o Fluminense. O jogo está marcado para 19 de outubro, para nós, próxima quinta-feira. Não sei a que tempo e a que horário você está acompanhando esse programa, pode estar acompanhando em VT, mas o jogo marcado para 19/10. Bruno Filho, juntando uma coisa e a outra, estreia do Mano, 2 jogos, 2 derrotas, e essa série de 3 jogos que nós precisamos fazer ponto de qualquer jeito. Queria te ouvir. É verdade. O Tavinho, você como bom produtor, não esqueça de recuperar o seu tio dizendo que ia ser o jogo Fortaleza, hein? Verdade. O bom produtor tem que fazer isso aí, embora tenha sido uma derrota. Eu fui achincalhado pelo Chico Sobrinho, mas acabou sendo mesmo 2-0 para o Fortaleza. É bom deixar isso claro. Com respeito aos 3 jogos, é Fluminense fora de casa ou América em casa, é isso? Isso, E o isso. Cuiabá, O América né? é jogo E o Cuiabá. Os 2 em casa e o Fluminense fora. Não, Cuiabá no Pantanal. Muito bem, é fora, dentro e fora, né? Isso. Então, com o Fluminense o Corinthians não faz nenhum ponto, com o América ele faz 1 e com o Cuiabá não faz nenhum. Então, em 3 jogos, ele, na minha opinião, ele vai fazer 1 ponto só, vai estar mais perto do rebaixamento, mas não vai cair, não.
Ele vai estar perto do rebaixamento, mas não vai cair. Tem time pior do que o Corinthians. Mas é isso aí, não ganha em Cuiabá. Com esse time, não sei o que o Mano fez nesses dias que ele trabalhou o time, mas com o time que está jogando, eu vi jogar nos últimos jogos, o Corinthians não ganha do Cuiabá, não. O América sempre vai ser e sempre foi um adversário difícil. Então, então eu vou reformular aqui, vai, para não ser tão ácido. Em 9 pontos, o Corinthians ganha 3. Talvez seja a vitória contra o América. Eu queria que você falasse quem que é pior. Se faz um ponto com o América, um ponto com o Cuiabá e nenhum com o Fluminense, tudo bem, o Fluminense está lá em cima. Mas então quem que é pior? Você falou tem time pior, quem que é pior? Se não é o América, que só faz um ponto em casa. Não, mas se você vê a classificação, o Coritiba, por exemplo, é um time que tem alguns bons jogadores, mas é pior do que o Corinthians. O Goiás é pior do que o Corinthians. Eu acho que o Santos é pior do que o Corinthians. O Santos eu imaginava que fosse cair mais rápido do que ele vai cair, mas imaginava que fosse mais rápido. Ele conseguiu uma vitória. O Vasco se recuperou. O Vasco tem um time razoável, talvez parecido com o do Corinthians, mas o Corinthians ele não tem nada. O Corinthians não tem. O Corinthians é uma defesa teoricamente forte, mesmo, tem bons jogadores, mas envelhecida. O Corinthians, os atacantes do Corinthians não fazem gol. Você, no último programa, depositou todas as suas fichas no Yuri Alberto, e com razão. É um jogador que tem que mostrar mais do que está mostrando, mas não fez nada. O meio do campo do Corinthians não produz. Então, eu não posso esperar mais nada do que até voltei atrás do 1 ponto e fico com 3 pontos. Não acredito que o Corinthians tenha força para ganhar mais do que 3 pontos. Agora, pode ser que o Mano, eu gosto muito do Mano, eu acho que o Mano é um belo treinador. Pode ser que o Mano endireitou alguma coisa lá. Do jeito que anda o negócio, tá ruim. Eu vou esperar quinta-feira para assistir o jogo e poder falar alguma coisa. Muito bem, tá aí a opinião do Bruno Filho. Deixa eu dar um olá para o nosso Otávio Muniz, que estava todo entretido e agora pode fazer a sua primeira participação. E já juntando tudo, Otávio. Estreia do Mano, 2 derrotas, caímos fora da Sul-Americana, a série de 3 jogos que vem aí, a começar pelo Fluminense. Seu tio Bruno acha que faz no máximo 3, sobrinho acha que pode fazer 7. E você, Otávio Muniz, o único e verdadeiro na carteira de identidade. É um prazer estar aqui com todo mundo, aqui no Corinthians em Marcha. Bom, Tatá, é o seguinte, tudo que aconteceu, né, nos últimos dias do Corinthians, né, Fortaleza, São Paulo, foi tudo fruto da gestão pífia do presidente do clube, né? Nós pulamos o Dorival, nós demos pré-temporada para analista de sistema aí, que eu sei lá o que é. E colhemos os frutos, né, também de uma contratação de um treinador que não tinha cacife para treinar o Corinthians. A questão dos três jogos, eu não sei, porque o Mano pode ter acertado o time, mas o Mano também pode estar, né, ainda acertando o time. Então eu não posso precisar. Eu sei que vai perder contra o Fluminense, porque o Fluminense é um grande time. Vai jogar com 5 na frente e a gente não tem como se defender. E nossos jogadores são lentos, né? Os jogadores titulares do Corinthians são lentos. Então a gente não consegue vencer do Fluminense no contra-ataque. América, Cuiabá são jogos de incerteza. Que pode ser que abra um placar e a gente corra atrás do resultado. Aquela história toda de Corinthians. Enfim, o Corinthians tem um desempenho muito ruim. Eu queria até puxar um gancho para uma estatística depois, que aí a gente já puxa para o que estava combinado, né, no nosso roteiro. Eu acho que o Corinthians ele pode ter sido acertado, né, mas pragmaticamente pensando, eu acho que o Mano Menezes ele tem esse tempo, né, para segurar nós na primeira divisão, porque estamos muito perto, né, não podemos lembrar. Mas também usar esse tempo para ver o que está de deficitário no elenco do Corinthians. Se está faltando um armador, se está faltando atacante. Eu sei que está faltando atacante, não temos centroavante reserva, o substituto Renato Augusto, estamos precisando de mais intensidade. Então, o Mano ele está fazendo essa transição de 2023 para 2024, além de segurar a gente na segunda divisão. Então é um trabalho muito difícil que o Mano tem para fazer. E eu queria puxar primeira divisão. Segurar a gente na primeira divisão. Né? Segurar a gente na primeira divisão. E segurar a gente na segunda também, se a gente cair. Você não vai cair, né? Enfim. Eu queria puxar um dado, né, horrível que o Corinthians tem, que eu vou colocar até na tela aqui.
que o Corinthians é o time que mais sofreu finalizações no gol no mundo nos últimos 2 meses. Aí vocês podem ver os números. E o Corinthians sofreu tantas finalizações igual o Salford City. Salford City, para quem não sabe, é um time da 4ª divisão, League 2, chama, né, na Inglaterra, a 4ª divisão. O Cheltenham, que é o último colocado da 3ª divisão da Inglaterra. E o Crewe Alexandra, que é um time que está na 4ª colocação da 3ª divisão. Então, visto esse dado aqui, né, vamos voltar aqui para a tela todo mundo, é inadmissível que o clube do tamanho do Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, esteja numa lista junto com esses times que ninguém sabe esse nome. Ninguém sabe nem quem joga FIFA. FIFA, para quem não sabe, tem 5, 4 divisões na Inglaterra. Nem quem joga FIFA conhece esses clubes. Você acha que pode? E aí eu passo a bola para vocês para a gente debater esse assunto. Eu vou transferir para o nosso Luiz Felipe Bruno, né? Aliás, o Felipe me chamou a atenção aqui. O Mano já tem 3 jogos, né? Teve um empate contra o Flamengo e eu esqueci, agradeço. Então, 2 derrotas e um empate com o Flamengo. Mas, Felipe, juntando tudo, estreia do Mano, os próximos 3 jogos, Chico Sobrinho tem uma esperança, Bruno Filho não tem, o Otávio parece que não tem. E esse dado aí que ele trouxe, quando ele me mostrou isso do SofaScore, eu quase caí da cadeira, né? Porque isso é um troço ridículo, né? Ridículo. Olha, Tata, não surpreende, né? Quem tem visto o Corinthians jogar os últimos jogos sabe que o Corinthians, taticamente, tá sofrendo demais, né? Eu até acho que nesse último jogo contra o Flamengo, pelo menos no segundo tempo, o time mostrou alguma coisa. Longe ainda de ter consistência na performance, mas eu acho que, comparativamente ao que a gente vinha vendo, foi o melhor segundo tempo que eu vi nos últimos tempos, o que o Corinthians mostrou contra o Flamengo. Agora, por que o time sofre tantas finalizações, né? Vamos analisar um pouco taticamente o Corinthians, né? Então, primeiro, o time não tem saída de bola. Pode pegar, o time não consegue fazer uma saída de bola. Ou é chutão do Cássio para frente, ou o time é desarmado ainda no campo de defesa, né? Os meias não participam. O time não tem transição. Pode pegar, assiste o jogo inteiro. O Maicon, o Moscardo, o próprio Rojas. O Rojas quase não pegou na bola contra o Flamengo, né? Os meias não participam do jogo, né? O jogo ele é totalmente concentrado do lado esquerdo, no Wesley. O Corinthians não tem outra jogada. Bola no Wesley, o Wesley tenta ali uma jogada individual pelo lado esquerdo, né? E não tem aproximação, o time não consegue criar nada. O Yuri sozinho lá na frente, se matando, né? E atrás, um buraco enorme entre as linhas. Se você pegar a linha dos volantes e a nossa linha de zaga, tem um buraco gigantesco. É só ver o que o Flamengo fez no primeiro tempo nesse espaço. Então, acho que o Flamengo finalizou 9 ou 10 vezes, se eu não estou enganado aqui, no primeiro tempo. Então, tem muita coisa para corrigir taticamente. Eu acho que o Mano teve tempo para trabalhar, está tendo para trabalhar, né? Tempo com essa data FIFA. Eu acho que o Corinthians tem condição de mostrar alguma coisa melhor. Tem um esboço de time já, né? Ele treinou com um time que eu particularmente não gostei, o Bidu na lateral esquerda, o Rojas continua na armação do time, o Wesley, que não vem bem, continua também na frente. Então, é um time que repete erros que a gente já vem cometendo, mas vamos ver. Ele teve tempo para trabalhar, eu acho que a gente tem condição aí de buscar, quem sabe, 4, 5 pontos desses 9 aí, para realmente dar uma respirada dessa zona de rebaixamento, porque quem vem atrás da gente vem melhorando, né, de rendimento. Olha aí, o Santos está melhorando de rendimento. O Vasco tropeçou agora, mas o Vasco vem embalado. O Vasco é forte aqui em São Januário, né? Então o Corinthians precisa abrir o olho e realmente começar a jogar bola, Tatá. Muito bem, tá aí a classificação do campeonato. O Corinthians é 14º com 31 e olha como está todo mundo próximo. Ainda conserva, que para mim é um dado importante, né? Conserva o teto psicológico de mais do que uma vitória para o primeiro da zona do rebaixamento, porque para chegar aos 31, o Vasco precisa de uma vitória e mais um ponto, mas o Corinthians também joga. Mas é muito perigosa a posição do Corinthians nesse instante, ainda na zona da Sul-Americana, por conta do que aconteceu com o São Paulo e o que vai acontecer com os demais, mas muito próximo da zona do rebaixamento. Eu queria colocar outro tema aqui em discussão. Diga, sobrinho, está fechado. Um segundinho, fechado. 30 segundos. Pois não. Só 30 segundos para complementar isso que o Felipe falou, com que eu concordo 100%. Tem um outro aspecto também que
que é importante o trabalho do Mano, que o Mano é um técnico que preza muito pela marcação. Quando você vê os jogos do Corinthians contra qualquer adversário, quando nós temos a bola, nós estamos apertados por 2 ou 3 jogadores, cada jogador nosso que pega na bola. Quando o adversário tem a bola, nós damos 1 metro, 2 metros de espaço para o adversário jogar. Então, o trabalho do Mano, eu tenho certeza que está sendo feito nesse sentido. Tanto é que eu espero na quinta-feira um time mordedor e marcador no meio, já um reflexo daquilo que o Mano vai fazer. Pode esperar. Pois é, eu também espero. A gente cita isso todo jogo quando eu assisto aqui com o Otávio jogos. Você tem razão. Agora precisa ver se o time tem capacidade física, que é o que eu duvido muito que em 10 dias possa ser feito para fazer isso que você quer. Precisa ter capacidade física. E a preparação física do Corinthians, ela é abaixíssimo da média. Diga, Otávio. Eu queria questionar, tirando um pouco a parte técnica, né, das analistas, do treinador, por que o Corinthians tem jogadores tão deficitários fisicamente? Nosso centroavante tem 22 anos, o nosso ponta esquerda, Wesley, tem 20, o ponta direita tem 27, uma idade legal. Lembrando que o Roger Guedes também tem 27, um físico invejável. Renato Augusto, tudo bem, jogador velho. Nosso primeiro volante tem 18. O Maicon ainda é jovem, tem 25 ou 26. Aí a nossa zaga, tudo bem, com exceção do Lucas Veríssimo. Por que a gente não consegue fazer uma marcação-pressão? Eu queria fazer essa pergunta, porque parece que o corpo de preparadores físicos, sei lá, o Bruno Maziotti, eu sei que o Bruno Maziotti não é preparador físico, acho que ele é fisioterapeuta. Por que a gente tem esses baixos no físico do Corinthians? A gente morre no segundo tempo, a gente morre sem marcar pressão o tempo todo. A gente fez isso 15 minutos contra o Flamengo. Eu falei, caraca, agora a gente tá marcando pressão. Acabou. 75 minutos de marcação em bloco baixo e a gente dando 1, 2 metros, igual o Chico falou. Vamos transferir as perguntas. Vamos transferir a pergunta para todo mundo. Vamos transferir. Quem quiser responder, pode responder. Porque então vamos lá, Bruno Filho. Por que a gente morre? Por que o time do Corinthians é um time morto? Porque tem gente jovem no time. Tem jogador velho, mas tem gente jovem. Por que isso? Por que a gente não consegue fazer o que o Palmeiras faz, o que o Fluminense faz, que é ir morder os caras lá dentro da área? Eu acho que o estilo do Corinthians ele nunca foi de marcar em cima. O Corinthians sempre foi um time que espera a jogada, e quando sai para jogar, sai com um bloco bem alinhado, mas que hoje em dia não tem jogador. O que vocês não entendem, alguns de vocês, e não conseguem aceitar, porque é difícil aceitar. O ser corintiano é um estado de alma, então é muito difícil. O time do Corinthians é muito ruim, e vocês não conseguem aceitar. Aí não falta preparo físico, não falta nada. É que o time do Corinthians é velho e muito ruim. Ah, mas tem jovem no meio. Tudo bem, pode ter até nenê. Você pode pôr bebezinho para jogar. Mas você tem um lateral direito com 35, o lateral esquerdo tem 38, o central tem 34, o meio-campo lá, que é o habilidosíssimo que vocês acham aí, tem 35. O Corinthians é time ruim. E time ruim tem que mudar. Time ruim, ele tem que pegar um pouco do dinheiro, né? E gastar trazendo jogador bom. E não é o Palmeiras, não. Que eu falo o nome do Palmeiras com a maior tranquilidade. O Palmeiras também é um time nota 6. Haja visto que não está ganhando de ninguém. O que o Palmeiras ganhou? Ganhou o Campeonato Paulista e um jogo que valeu pela Supercopa, aí nem sei como é que chama. Ganhou, que não ganhou nada. Time no Brasil tem um que joga, e agora vai jogar mais, que é o Flamengo. Esse é o único time que tem no Brasil. Esse time é bom time. E contratou o melhor treinador brasileiro, que nos deu, inclusive, o título mundial. O Corinthians é time ruim. É para ficar do 13º para baixo. Mas tem que torcer para que não seja entre o 17º e o 20º. Ele pode contratar o maior preparador físico. Pode vir a alma do Paulo Amaral, mistura com você que conhece aí, que trabalhou 50 anos nisso, fale os maiores preparadores, porque o time é ruim. Não adianta o time que precisa de preparo físico se ele fosse correr, fosse um time para jogar São Silvestre.
Agora, eles podem correr 200 km por minuto. O time é horroroso. Vocês e a maioria dos corintianos não aceitam. Acho que o Corinthians é fabuloso. E não é. O Corinthians merece oração para que não caia para a segunda divisão. Não vai cair, mas precisa de oração. O time é ruim. É ruim. É isso, essa é a explicação. E pronto. Felipe, pois não? Não, Tata, eu acho a questão da preparação física, para mim, a explicação mais lógica para isso é o seguinte, né? Vamos voltar 12 meses. Nos últimos 12 meses, o Corinthians teve 5 preparadores físicos diferentes. Então vamos pegar aqui, você tinha a comissão técnica do Vitor Pereira, depois o Vitor Pereira foi embora, veio a comissão do Lázaro, o Lázaro foi mandado embora, veio o Cuca, aí o Cuca não ficou, veio o Luxemburgo, o Danilo ainda teve um jogo, né, que não conta, o Danilo naquele jogo contra o Palmeiras, e agora o Mano. Então, quer dizer, você não consegue dar sequência a um planejamento, a um trabalho, quando num período de 12 meses você tem 6 preparadores físicos diferentes. Para mim, isso é o que explica o problema. Pois é, e para você, sobrinho, porque ele lembrou do Vitor Pereira agora, né, o Felipe, né? Eu estou me lembrando do calor que nós demos no Flamengo no final do ano passado, que só não ganhamos a Copa do Brasil, no final não, né? Mais do meio para o final. Só não ganhamos a Copa do Brasil porque demos um azar tremendo, tanto no jogo quanto nos pênaltis. Não, Fala, porque Otávio, o Fagner é indisciplinado, só por isso mesmo. E Bom, ele não é também por ídolo, isso. ele não é ídolo. Fagner não é ídolo do Corinthians, só deixando isso bem claro. Sobrinho, e aí, o que você pensa a respeito disso que o time não pega lá em cima? Eu acho que isso aí é questão de metodologia de treinamento, né? Infelizmente, nós pegamos aí uma série de treinadores, e eu não vou nem incluir o Vitor Pereira, porque, como você disse, na minha opinião, também o Vitor Pereira fez um bom trabalho, levando o time à final da Copa do Brasil e não ganhou pela incompetência do seu Fagner, né? Que eu concordo que o Tavinho não é ídolo. Ele é um jogador que marcou época, só que não é ídolo. Ídolo é outra coisa. Ídolo é Zé Maria, ídolo é Sócrates, é Rivelino, é Neto, não tem nada a ver com o Fagner, nada a ver. Diria para você, até Fábio Santos é ídolo. Fábio Santos, ele veste a camisa como deve, ele é corintiano de coração, ele põe o coração para jogar. O Fagner é um jogador violento, na minha opinião, e que não é, de forma nenhuma, é ídolo. Então, tirando o Vitor Pereira, os outros treinadores, precisa ver qual foi a metodologia. O Luxemburgo, a gente sabe que os preparadores físicos dele também acompanham o mesmo ritmo. Aí teve o Lázaro, que passou, um jogo do Danilo. Enfim, é uma coxa de retalhos do ponto de vista de preparação física. O que eu acredito agora, isso aí não é porque eu sou corintiano e quero acreditar porque sou fanático pelo Corinthians, não é nada disso. O que eu acredito, porque acompanhando os trabalhos do Mano, os times do Mano, eles são muito bem preparados fisicamente, os times que ele dirige. Veja a campanha do Internacional, que ele dirigiu agora há pouco tempo. Como que era o time? O time era um time pegador, um time corria, marcava em cima. Então, eu espero que a comissão técnica dele, incluindo os preparadores físicos que ele trouxe, consigam dar um padrão de preparação física. Porque é aquilo que o Felipe falou, não dá para você estabelecer um padrão. Imagina você ter 5 chefes diferentes em um ano. O cara manda você fazer uma coisa, vem o outro manda você fazer outra, vem o outro manda fazer outra, porque você vai ficar maluco. Entendeu? Então, agora eu acho que a coisa vai andar. Se o Mano conseguir tirar o time do rebaixamento, eu tenho certeza que ele vai conseguir, organizar um programa para 2024, definir que tipo de jogador ele precisa, em que posição. E aí, infelizmente, Tavinho, infelizmente, você tem toda a razão com relação à questão política, né? Não sei se quem teve a oportunidade de acompanhar, eu particularmente não tive, mas tive informação de um debate que houve aí entre os dois candidatos à presidência. Foi um negócio, pelo que eu ouvi, eu não consegui acompanhar, mas pelo que me contaram, uma coisa absolutamente ridícula. Você vai acompanhar. Ridícula. Então, não sei quem foi que viu. Eu separei. Eu vi, você vai acompanhar. Nós já vamos para esse assunto. Antes, deixa eu abraçar aqui. Final do telefone 0880, está aqui em São Paulo. O sobrinho já dá risada, porque ele sabe de quem é o final do telefone. Renatão está nos assistindo aqui, prestigiando o Corinthians em Marcha. Nosso Renato Barreiros.
vai ser convidado aqui para o Corinthians em Marcha, corintiano como nós, amigo da família, Renatão do Samambaia, seu Renê. Nós precisamos colocar a foto do Samambaia aqui com o Renatão, eu, sobrinho, Bruno Filho, no mesmo time de futebol de salão, que jogava na Diogo de Faria. Nós vamos colocar. Renatão, abraço para você, muito obrigado, prestigiando o Corinthians em Marcha. E o Renatão provoca aqui exatamente o próximo assunto. Ontem, a TV Gazeta... Oi, Felipe. Pois não. Desculpa, só para realmente finalizar esse assunto, o Lázaro, ele assumiu o Corinthians no final de dezembro. O Vitor Pereira, ele sai já perto do Natal, e o Corinthians estreia no Paulistão contra o Bragantino, 15 de janeiro. O Corinthians não teve pré-temporada física para esse ano. Então é só isso para finalizar o assunto. Bem lembrado. Quem não faz pré-temporada não consegue fazer um ano. Bruno Filho também quer falar. Pois não, Bruno? Só uma coisa que eu já tinha para falar, eu resolvi falar hoje. Só para você mudar do assunto. Precisa de um pouquinho de sal grosso e também ir para uns lugares aí para esse programa aqui, hein? Esse programa aqui em 2007 rebaixou o Corinthians, aí passou 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, resolveu voltar em 23 o Corinthians. Então, filho, tomar um banho, viu? Você, principalmente, toma um banho, joga um saltinho, porque de 2007 a 2022 continuamos na mesma lamúria. Nós não pegamos título mundial, Libertadores, nós não pegamos nada. Nós estamos voltando de novo na mesma situação que o Cabeça falava lá na cabine do Pacaembu. Não sei não, tá me fedendo, hein? Tô achando que vamos, hein? E fomos. Então precisa ver quem é. Quem é que está jogando isso aí? Pode ser que seja eu. Bruno, o primeiro programa Corinthians em Marcha, que era feito pelo nosso pai, que começou em 1946... Eu ia falar isso agora. Nós somos campeões em 51, 52 e 54. O programa durou até 76. Nós ficamos 22 anos na fila com o velho Muniz. Isso é uma questão de linhagem, entendeu? Precisamos ver isso, você tem razão. Começou o programa em 45, o Muniz ficou 6 anos embaçando para ser campeão em 51. Passou 6 anos, depois ele foi bicampeão, depois veio ser campeão em 54, e aí foi em 77. Então esse programa aqui precisa de um banho de alguma coisa, de ajuda, alecrim, precisa de alguma coisa, porque Corinthians em marcha, por quê? Esse que é o detalhe, né? Marcha do quê? Mas vamos marchar. Vamos marchar e vamos sim. Toda ajuda é bem-vinda. Vamos preparar o sol grosso. Vamos trazer o Padre Marcelo aqui para rezar. O meu filho tem toda a razão. A história está aí, não dá para não ser contada. Bom, nós temos 18 minutos para a conclusão do programa. Então, ontem, quando eu digo ontem, eu estou me referindo a 15 de outubro, Dia dos Professores. Se você está assistindo em outro momento pela Com Brasil, saiba que esse programa estava ao vivo pelo NSC, pelo National Sport Channel, no dia 16 de outubro, na parte noturna. Ontem, domingo, portanto, 15 de outubro, a TV Gazeta nos ofertou, através do Mesa Redonda, um debate entre os candidatos a presidente do Corinthians, os dois, né? O André Oliveira e o Augusto Melo. Aliás, parabéns à TV Gazeta, a Michele Janela, que é a gerente de esportes, minha amiga, o Garrafa, que é o apresentador, a quem estava na mesa, o Paulo Sérgio, o Miller, o Salazar, aos meninos da Transamérica que participaram, mas o sobrinho tem razão. A gente pode fazer aqui uma porção de considerações. Mas antes de fazer consideração, o Otávio separou alguns trechos para a gente poder apoiar aquilo que nós vamos falar daqui até o fim do programa. Pois não, Otávio? Tá, eu separei um trecho que eu quero mostrar apenas esse trecho para a gente ver o quão ferrado que a gente tá. Só vou falar isso. Não foi um título de campeonato. Mas o torcedor quer título, quer levantar troféu, o torcedor quer ser campeão. Você consegue sanear R$1 bilhão de dívida, pagar o estádio e ainda ganhar títulos, levantar troféu? E como? O candidato André Negão, então, tem o tempo de 1h30 para a resposta. Marco Belo, você foi muito feliz na sua pergunta. O Corinthians hoje já está conseguindo sanear as suas despesas. Por quê? Porque a gente tem lá a Falcone e a KPMG que está nos ajudando e foi feito um trabalho muito bem feito
E se você olhar hoje, nós já estamos com superávit do valor da nossa dívida. Nós estamos hoje, a nossa despesa hoje é maior do que a nossa rentabilidade. E o time, como o presidente do clube já admitiu, ele errou lá atrás, na hora que começou a montagem do time. Mas agora, com bastante cautela, com um executivo de mercado que possa ajudar o Mano Menezes a fazer boas contratações pontuais, contratações que possam realmente vir e vestir a camisa do Corinthians, você pode ter certeza que nós vamos conseguir montar um elenco de ponta que vai voltar a trazer resultados positivos para o Corinthians. E isso você pode ter certeza que nós iremos fazer com bastante cartela. Vamos estar bem atento nas contratações e essas contratações vão ser pontuais e essas contratações é que vai fazer o nosso time voltar a ter um ciclo virtuoso. Tá certo. Aí então o André Negão, o candidato André Negão, respondendo ao jornalista Marco Belo da Rádio Transamérica. Agora o candidato Augusto Melo comenta a resposta do André Negão sobre a pergunta feita pelo Marco Belo. Executivo, porque eles estão há 16 anos, nunca contrataram executivo e o clube vem cada vez mais fazendo dívidas. E eu não sei onde ele viu que o clube vai ter um superávit. Aliás, a gente queria entender também, porque desde junho essa gestão não coloca o balanço lá. Aliás, toda essa despesa, essa receita que eles estão falando, essa despesa recorrente, em termos de patrocínios, de venda de jogadores, que venderam jogadores muito abaixo, colocando o valor real agora para ter essa receita de 950 milhões que eles estão falando, eu queria saber de onde está vindo esse superávit, porque nós vamos fechar um balanço, por eles mesmo dito, com 58 milhões de déficit. Ou seja, eles pegaram um clube, esse atual presidente pegou o clube com 911 milhões de dívida, vendeu mais de 200 milhões de jogadores, deve para funcionário. Tempo. Muito bem, Otávio, está ótimo, está ótimo. Você foi, o que eu vou dizer aqui no mínimo? Você foi elegante com o que aconteceu no debate promovido pela Gazeta, porque você conseguiu extrair de 2 horas de programa a melhor parte. Imagine a pior parte. Eu assisti o programa inteiro, não sei quem é que assistiu, vou primeiro ouvi-los para depois tomar liberdade de emitir minha opinião aqui também. Eu não estou aqui para isso, estou aqui para apresentar, mas eu quero falar desse assunto. Bruno Filho, você teve a oportunidade, pega a Gazeta aí na Paraíba, isso não é demérito nenhum, porque às vezes o satélite não pega em algumas regiões do Brasil. Você teve a oportunidade de ver alguma coisa pela internet e tudo? Não, eu hoje ouvi comentários sobre o assunto, né? Eu tenho aqui o aparelho que eu teria condições de assistir. Eu tenho aqui muitos canais, então nem sei como é que chama esse aparelho, mas eu assisto bastante. Não seria o fato de não assistir. É que eu não sabia, né? Eu fiquei no feriado assistindo os jogos e tudo e acabei não sabendo. Mas eu ouvi falar muito mal. Como é que chamava aquele nosso colega lá da Rádio Clube, que é a cara desse candidato André a presidente? Como era o nome dele mesmo? Você lembra, Otávio? Da Rádio Clube? Cara do André? Puxa, agora você me pegou que a cara aqui de calça curtíssima. Bastante ligado ao futebol pernambucano, aliás, um grande colega e um grande jornalista. Só para dizer, me deu saudade dele agora, quando eu vi a fisionomia. Eu acho que o André, ele já está ligado à presidência do clube há muito tempo. Eu ouço falar esse nome há bastante tempo. Ele não é nenhum novato. Ele não precisa ser um catedrático para ser presidente do Corinthians, né? Ele não precisa ser milionário para ser presidente do Corinthians. Ele precisa ser corintiano, como ele é, e precisa ter um apoio grande de quem estiver com ele. Ele falou uma bobagem muito grande, logo que ele estava aí louvando que vai ter mais débito do que crédito. Ele errou, ele se enganou, ele quis dizer mais crédito do que débito. Mas a imprensa, como nós, por exemplo, a gente não vale nada, então fica procurando erro de português, erro do que ele fala e tudo que não tem nada a ver. Também não tem nada a ver ele dizer que será o primeiro presidente negro da história do Corinthians, não tem nada a ver, né? Hoje está na moda de dizer, porque é o negro que fez isso, porque essa tal, nem sei como é que chama isso aí, de achar que as igualdades das minorias, não sei, isso aí para mim não interessa. Ele é o primeiro presidente negro,
Eu não sei, isso aí também não resolve nada. O que ele falou foi o que eu falei. Ele precisa ter dinheiro para contratar jogador. Se contratar jogador, a careca dele fica mais lustrosa, ele fica mais bonito, ele vai ser chamado para todo o programa de televisão, porque o Corinthians vai ser forte e campeão. Igual o Corinthians não tem no Brasil. Só que o Corinthians não tem jogador. E não sei como é que ele pode adquirir jogadores. Mas ele está lá, é corintiano. É um cara que vai brigar pelo Corinthians. Interesse, eu não sei, porque eu não conheço ele, não conheço o André Sanches, não conheço o Duílio, conheço o pai do Duílio, o Adilson, o avô Orlando, o André Sanches não vi uma vez na vida. Então, esse negócio de quem vai ser o presidente, isso é tudo para encher linguiça. E aí fica pegando no pé do rapaz, que me parece ser um rapaz simples e tudo, e está lá se candidatando a presidente do Corinthians. Porque o Corinthians é quem? O Corinthians é o Bayern de Munique, né? Precisa ter lá o presidente diplomata para ser presidente do Corinthians. Presidente do Corinthians, porque a Leila é dona da Crefisa. Problema dela. Problema dela. Porque o presidente do São Paulo é não sei do quê. O do Santos é não sei quem. E o nosso é um corintiano que pode trabalhar e pode fazer grandes coisas pelo clube. Não o conheço, nunca vi na minha vida. Só acho que o que eu ouvi hoje, o que pegaram no pé desse rapaz aí, que me parece que ele errou muito palavreado, errou muita expressão em português, eu não sei se é tão terrível assim. Terrível é não conseguir ganhar um jogo em campo. Isso é terrível. Né? Mas não, agora o culpado é o presidente, é isso. Muito bem. Felipe, você teve a oportunidade de ver aí no Rio de Janeiro um pouco do debate, uma parte do debate inteiro? Assisti o debate inteiro, para o meu desespero, vou ser bem honesto aqui. Eu realmente eu saí bem triste desse debate. O nível dos candidatos beira o inacreditável. Não é possível, quer dizer, a gente não poderia ter esse nível de candidato disputando a presidência do Corinthians, né? O André, só para ficar aqui na superfície, né? Lembrando aqui algumas gafes que ele falou no programa, né? Por exemplo, ele falou que o Corinthians foi campeão da Sul-Americana. Em determinado momento ele falou que em 2006, quando o Corinthians ainda não tinha Mundial, ele esqueceu do Mundial de 2000. Ele se embananou todo na hora de explicar a questão contábil, né? Então, a despesa é maior do que a rentabilidade, então deu superávit, quer dizer... E o outro candidato também, o Augusto Melo, ele era desse grupo, né, do Renovação e Transparência. Até talvez 5, 6 anos atrás, ele chegou a ser um diretor de base. O André Negão também foi um diretor de base. O Corinthians revelou muita gente nos últimos anos, mas a gente sabe que a gestão da base do Corinthians é um assunto problemático há muito tempo, né? Então agora o Augusto Melo ele está numa outra chapa, né? Ele está mais próximo do Osmar Stabile, que é um outro nome bem conhecido da política do Corinthians. E olha, rapaz, eu vou ser sincero aqui, o nosso futuro é sombrio, viu? O nosso futuro é preocupante. Eu não sei, eu espero estar muito errado, mas o que eu vi ontem realmente é para ficar desesperado. Eu tô bastante desesperado para o ano que vem. Isso é a minha sensação, tá? Bom, vamos caminhando para o final do programa. Temos 6 minutos, um pouquinho mais. Sobrinho, você teve a oportunidade de ver comentários, assistiu na íntegra? Diga lá. Não. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver. Também como o Bruno Filho, sinceramente, eu não sabia desse debate, senão teria assistido inteiro, porque tenho muito interesse em saber. Aliás, vou procurar isso nas redes para poder assistir depois, na íntegra, né? Porque eu tenho muito interesse em confrontar todas as opiniões que eu ouvi, não só essa do Felipe agora, mas várias outras opiniões. Eu conversei com alguns amigos meus hoje, corintianos, e que eles comentavam exatamente isso, né, sobre o debate. E as opiniões, elas são exatamente essas que o Felipe colocou. Uma coisa vergonhosa, um nível muito abaixo do que a gente mereceria como instituição, né? Nós não estamos brincando, né? Nós temos uma instituição aí que tem 113 anos, né? Uma das maiores instituições do mundo, se não a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. E a gente não pode brincar com isso, porque isso move muita coisa, Tata, move muita coisa. São 35 milhões de pessoas que seguem
essa religião que é o nosso time. Isso muda a vida de pessoas. O que acontece lá, por incrível que pareça, muda a vida de pessoas. Pessoas passam a trabalhar menos, pessoas passam a produzir muito menos, pessoas passam a ter acidentes de trabalho inesperados quando o time, que vai ser dirigido por um desses dois caras aí, vai mal. Então, eu concordo com o Felipe, eu também estou muito triste, apesar de não ter visto, mas vou ver, pelo que eu ouvi, os comentários que eu ouvi até agora. Otávio, qual é a sua opinião? Olha, pra mim é aquilo, é decepcionante. Compartilho da mesma opinião que o Felipe e que o Chico. É decepcionante, porque você olha e não vê futuro, sabe? Você não vê um horizonte. Qual seja a política que for, seja a política de governo ou política de clube, que não é uma bobagem. O Corinthians não é brincadeira, como diria a música, né? Mas a política estraga. A política estraga porque existe aquele cabideiro, né? A pessoa vai lá, elege a outra, e estraga uma coisa que é do povo. O Corinthians é do povo. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vai entrar lá, bater em todo mundo e sentar lá e começar a organizar o clube? Não vai. Não vai. Então a gente só torce. Esse é o nosso papel. E tenta debater o que acontece. É muito desanimador. Eu estou muito desanimado, já estive mais desanimado, mas eu não consigo nem expressar. Eu concordo com o que todo mundo falou. Bruno Filho tem uma opinião e eu entendo a opinião dele, entendo a opinião de vocês três. Só quero dizer uma coisa aqui para ficar bem claro no final do programa, já vou me despedir de todo mundo. Nada passa sem política. Seja governo ou Corinthians, nada passa sem política. Se nós corintianos aqui não quisermos André Luiz, que eu não vou usar a expressão que usam para o nome dele, que para mim é um desrespeito. Eu nem conheço ele, eu cumprimentei ele uma vez na vida. Se nós não queremos André Luiz e Augusto Melo, que tem lá o português incorreto ou não, estudaram ou deixaram de estudar, são letrados ou não são, basta que a gente pegue, nós aqui, pegue lá aquele título que eu mostrei aqui do Omega José Dias Coelho, vamos lá no clube, vamos pagar todas as mensalidades, vamos entrar para ser associado, vamos votar para depois ir para o conselho e para depois ser votado para presidente. Porque se ninguém fizer isso, nem você, nem o Felipe, nem o sobrinho, nem o Bruno Filho, nem eu, vão continuar aparecendo outros desses caras para dirigir a paixão da nossa vida, que é o Corinthians. O restante é preconceito de um lado e preconceito do outro. O presidente desta república aqui, desta república, não é letrado. Não é letrado. O presidente desta república. E nem por isso ele deixa de ser presidente. Eu concordo com o Felipe, com o sobrinho, entendo o posicionamento dele e entendo o Bruno Filho. Aqui não é o Manchester United, nem o Bayern de Munique. Tá certo? E nós não somos nem o São Paulo, nem o Palmeiras e nem o Santos. E não tem nenhum lugar escrito que o cara precisa ser letrado para ser presidente do Corinthians. Ele tem que ser corintiano. Agora, baixíssimo nível, como a gente viu, que é o que o Felipe e o sobrinho disseram, sobrinho não que vai ver, o Felipe já viu, como eu vi, inteiro. Este nível é que nós não podemos permitir. Isso tem nada a ver com letrado, ou desletrado, ou estudado, ou sem ter estudo. Nada. Eu já vi gente com estudo que é capaz de roubar você no seu bolso e você nem sabe. E já vi gente que não tem estrutura nenhuma de educação na vida ser muito solidária com os outros. Eu vivo nisso há muito tempo para cair em esparrela. Eu não estou aqui para dar opinião, eu estou aqui para apresentar o programa, mas infelizmente dessa vez eu não me contive. Gente, o programa acabou. É só tchau para todo mundo, porque não temos tempo para mais nada. Bruno Filho, beijo aí na Paraíba, se cuida. Obrigado. Só me dá 5 segundos. Você falou tudo o que eu falei. Você falou que concordou com eles, mas você concordou mais comigo. Qual foi o presidente que nós tivemos que tinha alguma estrutura? Tivemos quem tinha dinheiro. O maior presidente da história do Corinthians chama Vicente Mateus, que falava lero-lero em vez de biru-biru e outras expressões que eu não vou nem citar. Né? De todos que você conheceu, alguns não, Alfredo Trindade, Vicente Mateus, a esposa Marlene, só o doutor Vadielu, que era um advogado, era um advogado, e que era um pouco mais letrado. Do restante, amigo, nós nunca tivemos esse negócio de letras. Então, segue o barco. Um abraço a todos, até a próxima.
Obrigado, Bruno Sobrinho. Grande abraço. Não temos tempo para mais nada. Até a próxima. Tchau, Tatá. Obrigado, Felipe. Obrigado, Otávio. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. O Corinthians acabou. Se continuar assim, o Corinthians jamais acabará, como disse o Gaviões da Fiel, chutando a língua portuguesa. O Corinthians jamais acabará. Então, ajudem a salvar. Jamais. O Corinthians vai jamais acabar. Nós estamos aqui para isso, para tentar ajudar a salvar. Tchau, gente. Obrigado, até o próximo Corinthians em Marcha. Para você que esteve com a gente até agora, um grande abraço, muito obrigado. Fique com Deus, lembre que nada na vida por acaso. Esse é o Corinthians em Marcha pelo National Sport Channel. Isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte.